Quando nós olhamos para dentro das Escrituras Sagradas e encontramos a expressão Deus vivo, nós ficamos impactados com esta expressão. Porque esta expressão ela é atribuída somente ao Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa expressão, nós entendemos que é alguém que vive sem depender de ninguém para subsistir. E nós entendemos também que ele não está estático, ele não está parado, ele trabalha, ele está todo momento em movimento, porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor, ele disse: eu trabalho porque meu Pai, ele trabalha até agora. E com base nessas declarações, Deus vivo e ao mesmo tempo Deus trabalha, nós iremos falar sobre os 3 atos da bondade de Deus no livro dos Salmos de número 10 e no versículo de número 17. Fiquem conosco, porque nos próximos minutos nós iremos ter uma rápida conversa acerca deste assunto. Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um devocional. E nessa ocasião nós iremos falar acerca dos 3 atos da bondade de Deus nos Salmos de número 10 e no versículo de número 17. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Se você já faz parte da nossa comunidade, compartilhe a nossa mensagem para que mais pessoas venham ser alcançadas através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comente, compartilhe, faça aí, vamos espalhar essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas e, sendo assim, elas também serem abençoadas por Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmos 10, 17, diz assim: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortará o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para ele. Nós encontramos aqui uma declaração do salmista Davi, porque na Septuaginta, né, o livro dos Salmos, os Salmos de número 10, ele está ligeiramente relacionado ao Salmo de número 9. Então o Salmo de número 10 é uma continuação dos Salmos de número 9. E aqui nós encontramos essas declarações do salmista Davi, quando ele diz: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos. Cara, isso aqui é sensacional, isso aqui é maravilhoso. Nós conseguimos identificar aqui pelo menos Deus agindo em pelo menos 3 circunstâncias. Deus agindo para com os mansos. Agora, para que nós venhamos a entender a ação de Deus, nós precisamos também saber quem são os mansos. Quem é essa galera que é tido nas Escrituras Sagradas como os mansos? Os mansos são aquelas pessoas que têm o controle e domínio sobre o seu temperamento e atitude. Ou seja, trazendo isso para dentro das Escrituras Sagradas, são as pessoas que têm o seu domínio próprio, que têm o domínio próprio sobre as situações e sobre as ações, né? Isso arremete-nos ligeiramente a uma classe de pessoas que estão na presença de nosso Senhor e que estão dando frutos para Deus através do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22 e versículo 29, onde a palavra do Senhor ela nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É incrível como o apóstolo Paulo ele é taxativo ao revelar aqui os 9 dons, ou melhor, os nove frutos do Espírito Santo. E o cristão salvo em Cristo Jesus, ele tem que lutar
ele tem que batalhar para ter pelo menos a graça de ser um cristão produtivo, de ter esses frutos do seu coração, de ter esses frutos em sua vida. Agora, quando o cristão tem esses frutos na sua vida e que ele dá frutos para Deus através do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo nós entendemos a compreensão das Escrituras Sagradas quando ela nos arremete à nossa mente a ideia de que Deus, ele trabalha por aqueles que são mansos, ou seja, Deus, ele trabalha por aqueles que têm o domínio sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre as atitudes, ou seja, aquele que tem o domínio próprio das suas ações. E aí nós entendemos que Deus, ele não está estático. Deus, ele trabalha a todo momento. A palavra do Senhor nos diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalha a favor daqueles que nele esperam. No momento em que eu estou gravando esse devocional, você que está me escutando aí do outro lado, o nosso Deus, ele está trabalhando por você, caso você esteja esperando em Deus. Então o nosso Deus, ele é um Deus de ações, ele continua trabalhando aí ao favor daqueles que esperam por ele e que têm de fato, no seu coração o domínio sobre as ações. E é incrível que o primeiro ato da bondade de Deus, o primeiro ato da misericórdia do nosso Deus é ouvir. Sabe, quando às vezes nós dobramos os nossos joelhos e às vezes vamos buscar a Deus e às vezes encontramos ou nos deparamos com situações bem adversas, aquela que nós estamos vivendo, aí nós lembramos, poxa, eu espero em Deus, então eu tenho a expectativa de que Deus, ele vai me ouvir. Então a palavra do Senhor nos diz, Senhor, tu ouvistes. Oxalá que você que está aí do outro lado, que tem os frutos do Espírito de Deus e que espera em Deus, eu acredito que Deus, da mesma forma que ouviu o salmista Davi quanto ao seu clamor, Deus também, ele está te ouvindo. Deus também, ele está contemplando a tua oração. Agora você também tem que julgar uma outra situação, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós às vezes queremos as coisas bem apressadas, mas o nosso tempo não é o tempo do eterno. Então, as melhores coisas ocorrerem nas nossas vidas quando for no tempo de Deus. Então Deus ouve e Deus responde, mas será melhor se for no tempo de Deus. A segunda coisa que Deus faz aqui no livro dos Salmos e no Salmos de número 10 e no versículo de número 17 é que o Senhor confortará o seu coração. O seu de quem? Do manso. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele falou, quando eu for, eu vou mandar outro. Quando o Senhor Jesus, ele diz, vou mandar outro, ele está tentando dizer, eu vou mandar alguém que é semelhante a mim, ou seja, que tem as mesmas características que eu tenho. E quando nós paramos para observar isso, poxa, quantas e quantas vezes nós olhamos para dentro das Escrituras Sagradas e encontramos o nosso Senhor ajudando os seus discípulos, ou seja, Deus ajudando o homem quanto à compreensão das coisas de Deus. E quando ocorrem situações desastrosas, ações desagradáveis contra as nossas vidas, o que ocorre? Às vezes as pessoas que não têm Cristo no seu coração, às vezes bate um desespero, só que nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? É porque Deus, ele está confortando os nossos corações, Deus está confortando a nossa vida de uma forma que nós compreendemos as situações que são adversas contra as nossas vidas. Então a palavra do Senhor nos diz que além de Deus ouvir, Deus, ele conforta, em momentos
de guerras, em momentos de lutas, onde nós estamos lutando aí contra esse vírus, esse bendito desse vírus, né? Onde muitas pessoas perderam muitas pessoas, onde muitas pessoas perderam muitos amigos, parentes, né? Nós ficamos assim muito tristes mesmo. Nós perdemos pessoas que são próximas da gente, né, para esse vírus. Mas o mais interessante é que o nosso Senhor, Ele está nos confortando. Se partiu com Cristo, certamente a alegria será plena ao encontrar o nosso Senhor quando chegar ali. Então o nosso Senhor, Ele conforta a todos os momentos, tá? Ele não só ouve, Ele conforta. Que Deus, Ele conforta, é mais incrível. Deus, Ele conforta porque Ele dá ouvidos, Ele dá ouvidos, ou seja, é como se nós seres humanos da raça caída, né? É como se nós estivéssemos falando e tivesse alguém, poxa, tá falando, está orando. É mais ou menos nesse propósito aí que nós entendemos aqui essa palavra. A palavra do Senhor nos diz que os teus ouvidos estarão abertos para eles. Oh, maravilha! Rapaz, já pensou? A qualquer momento, né? A qualquer momento da sua vida que você dobrar os seus joelhos, levantar a sua voz e às vezes falar até mesmo no pensamento, aí você olha para os céus, poxa, Deus, Ele está com seus ouvidos abertos para escutar o meu clamor. Rapaz, isso aqui é muito tremendo para as nossas vidas. Isso aqui é muito gratificante para as nossas vidas e para os nossos corações. Quando nós entendemos isso, olha, os teus ouvidos estarão abertos. As pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus no seu coração, não têm essa esperança. As pessoas que não têm Cristo na sua vida não têm de jeito nenhum essa esperança. Nós temos essa esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus vivo. E pelo fato do nosso Deus ser o Deus vivo, é que nós entendemos esses 3 atos sobre a bondade do Senhor, sobre a vida do manso. Quais que são esses 3 atos da bondade de Deus? São eles: o Senhor ouve os desejos do manso, conforta o seu coração, e o Senhor dá ouvidos à oração daqueles que buscam, ou seja, daqueles que estão atentos a buscar o nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da nossa palavra, compartilhe com as outras pessoas e ajude-nos a propagar a palavra de Deus para as demais pessoas. Até a próxima, se Deus quiser.